Boa noite a todos, a paz do Senhor. Nós temos nossa escolinha aqui hoje, nosso curso bíblico. Eu vou pedir para a pastora Regina separar todo mundo, sentar de um por um, para ninguém conversar e nem colar. Hoje, assim como toda segunda-feira, nós estamos voltando agora, e eu faço questão de você que está me assistindo entender que nós vamos começar a voltar a ter os cursos bíblicos presenciais, para estudarmos a Bíblia aqui juntos e orarmos a Deus juntos e poder... Por quê, pastor? Porque aqui você pode perguntar, aqui você pode anotar, parar. Pastor, posso perguntar? Posso? E nós podemos juntos aprender um pouco mais. Quando você está me assistindo aí do outro lado, eu fico feliz também. Peço até que você compartilhe. Mas nós estamos tendo problemas. Eu não sei porquê, tem muitas lives, tem muita coisa acontecendo e o YouTube está nos bloqueando. Quando não é o YouTube que está bloqueando, é o Facebook. Quando não é um, é outro. Às vezes tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo e a internet fica um pouco fraca, fica cortando aí. Então eu quero convocar você. Nós temos aqui muito espaço, é tranquilo, tem a higienização, tem tudo que é necessário e preciso. E eu quero convocar você para segunda-feira que vem vir para a aula presencial, estar aqui conosco, amém? Hoje eu quero falar sobre a linguagem do céu. Todos nós que servimos a Deus precisamos aprender um pouquinho como Deus fala, como Deus responde e como eu devo aprender com a Bíblia a respeito de Deus falar comigo. Isso para mim é muito importante que você entenda isso. Eu vou começar hoje. Quem está aqui já pegou a apostila. Quem quiser depois uma apostila sobre isso, procure a secretaria da igreja e eles vão providenciar e vão te enviar por PDF o que nós estamos estudando aqui. Mas hoje eu queria começar lendo com vocês Lucas capítulo 12, verso 54 e 55, que diz assim: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, eu estou lendo na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, uma maneira mais fácil de entendimento, né? Uma nuvem subindo no oeste, logo dizem, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E realmente faz. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Jesus estava falando com os religiosos e dizendo para eles, vocês conhecem os sinais dos tempos, vocês sabem quando o sol está vermelho, vai fazer frio. Vocês sabem de todas essas coisas, mas vocês não conseguem entender o que os sinais dessa geração estão falando com vocês. Em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, ele continua dizendo assim: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Jesus foi dar uma palavra a respeito da figueira, né? Uma parábola a respeito de Israel, dizendo sobre Israel brotar. O símbolo de Israel é a figueira. Israel é a figueira que brotou. Então Jesus está falando disso e ele diz, olha, quando vocês olham e vê as folhas, vocês sabem que está chegando o verão. É a época da videira brotar. Ou aliás, da figueira brotar, né? Então, Jesus estava requerendo de mim e de você que nós entendamos os sinais e a maneira como Deus fala através de todas as coisas. Em João capítulo 10, no verso 2, 3, 4 e 5, o Senhor diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas,
ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. O grande problema da geração nossa hoje, de crentes, de irmãos e irmãs que seguem a Jesus, é saber quem eles estão ouvindo. Eu tive a oportunidade de ver essa passagem bíblica acontecendo. Como é que funciona? Vou te explicar. Quando chega a tarde e os rebanhos estão, eles vão buscando no meio do deserto, é muito legal ver os pastores levando as suas ovelhas e buscando com eles o conhecimento de onde pode encontrar comida no meio do deserto. Eu tive a alegria de, como os pastores, a gente pensa assim, né? O pastor me leva aos pastos verdejantes. E eu imaginava, quando li essa passagem, um pasto lindo, maravilhoso. Mas, de fato, os pastos verdejantes não tem nada a ver com isso, né? De fato, no meio do deserto, a ovelha depende muito do pastor, porque imagina, no meio do deserto, não tem nenhum pasto verdejante, mas tem uma coisa simples. De noite sopra um vento que vem do oceano e traz um sereno. E esse sereno, ele cai, e quando tem uma pedra, a água junta naquela pedra, desce, condensa, desce a água, e ali debaixo daquela pedrinha nasce um ramozinho, um arbustozinho verde, pequeno. Esse é o pasto verdejante. Então o pastor precisa saber de que lado ventou a noite, para olhar onde é que tem, mas a olho nu você não consegue ver. Só um pastor que de fato conhece, ele dá conta de levar a sua ovelha para um pasto verdejante. Quando chega a noite, para proteger as ovelhas de lobos, de leões ou de predadores, o que eles fazem? Eles reúnem os rebanhos e levam os rebanhos para dentro de um aprisco. Normalmente, quando eles estão no campo buscando comida, eles reúnem vários rebanhos, põem várias ovelhas juntas, mistura tudo. E como é que faz no outro dia de manhã para separar essas ovelhas? O pastor começa a gritar às ovelhas. Né? Eu não sei, aqui no estado de Goiás a gente vai... Eu já vi meu avô tirando leite, e ele chamava as vacas pelo nome, cada vaca tinha um nome, né? E ele ia chamando, chamava lá, e o bezerro vinha, e é mais ou menos isso que eles fazem. Eles começam a falar com o seu rebanho, e uma a uma as ovelhas daquele pastor vão seguindo ele por causa da voz. As outras ficam quietas, até que vem o pastor dela, e ele começa a chamar, e essas ovelhas vão saindo com ele do rebanho, e ele vai embora, levar ela para um pasto verdejante. Assim, até que o último pastor chegue, todas as ovelhas só seguem o seu pastor. Hoje nós temos muita coisa acontecendo. Essa pandemia misturou a voz dos pastores no meio de uma internet. Então a nossa voz está misturada no meio de muita coisa. Tem gente escutando muito pastor esses dias, né? E tem gente escutando lobo também. Quem é que você está ouvindo nesses dias? Quem é que fala com você? Quem é que te chama para te dar alimento? Isso é muito importante. Por isso eu faço questão de que você venha assistir aqui os nossos obreiros, aqueles que fazem parte do corpo, da liderança da igreja, precisam estar aqui, sentar, conversar e aprender a ouvir aquilo que nós ensinamos. Tem muita gente ensinando coisa boa e tem muita gente ensinando coisa que não é tão boa assim. Tem gente que brinca, né? Eu não vou citar nomes e nem quero, não quero falar mal de ninguém, mas hoje eu estava no carro e alguém me perguntou assim: pastor, estava comigo um amigo, e ele disse: por que Deus arrumou um problema para o homem quando ele deu para ele Eva? Eu disse assim: como? Né?
Eu disse para aquele irmão, essa pergunta é muito capciosa. E eu já vi pastores fazendo piada a respeito disso, e já vi muito crente rindo das piadas que alguns pastores fazem. Um pastor um dia disse assim: Adão estava tão bem lá no Jardim do Éden que Deus decidiu, olhou para ele e falou assim: ele está vivendo tão bem que eu vou arrumar um problema para ele, e arrumou uma mulher para Adão. Outro faz uma piadinha dizendo: Jesus é que foi sábio, não casou, não arrumou mulher e não teve problema. Agora eu pergunto para você: você acredita que a mulher é um problema? Eu aconselho a você, mulher, a não ouvir nenhuma piada de um pastor desse. É um louco que não conhece a palavra de Deus, mas que as pessoas às vezes pagam caro para ouvir alguém dizer isso. Olha, Deus arrumou um problema para Adão. Eu acredito que Deus sempre nos deu as melhores coisas, que Deus nunca quis dar problema para ninguém, ao contrário, que Deus sempre deu para os seus filhos o melhor. E se Deus nos deu uma esposa, é uma maravilha de Deus, é uma bênção, isso que Deus nos dá. Então, assim, eu estou dizendo isso porque as pessoas vão conversando e vão falando coisas que parecem corretas, que parecem certas, mas são vozes de confusão no nosso meio. Por isso Jesus disse: a minha ovelha, ou as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem, e fazem o que eu mando. E eu pergunto: quem é que aqui está seguindo de fato Jesus? Como assim, pastor? O que eu quero ensinar hoje é uma coisa muito simples, mas é muito importante que você aprenda a conhecer a voz de Deus. Aprenda a saber como Deus age. Aprenda a conhecer Jesus. A maioria dos crentes não conhece nem a palavra de Deus. Por isso não sabem quando Deus age, não sabe como Deus responde. Por exemplo, vou falar uma coisa simples. Vocês conhecem como funciona a dinâmica de uma oração? Está aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Eu quero te ensinar a entender como Deus age e como Deus faz quando você ora. Eu vou perguntar aqui aos irmãos que estão aqui, o que vocês entendem quando você ora, o que acontece, né? Vou começar aqui com a Bruna. Bruna, o que você entende que acontece quando você ora? Algo no mundo espiritual começa a se mover. Mas o que você pensa que vai acontecer? Um livramento, um renovo, uma intimidade a mais com Deus. E você, minha irmã, o que você entende? Quando você ora, o que acontece de fato? Você sente mais próximo de Deus. Mas o que vai acontecer? Eu oro, o que vai acontecer? Como é que funciona? Você acredita que vai acontecer o que você está pedindo, né? Samanta? Quando eu oro, eu creio que Um anjo vem, pega essa oração, leva até o céu e derrama lá no altar de Deus. Exatamente isso. E depois ele vem e responde. Então eu vou te explicar e te mostrar aqui na Bíblia como funciona a oração. Ao seu redor tem um anjo de Deus. Todo mundo fala do anjo da guarda, não é assim? Tem também. Mas tem um anjo que recolhe a sua oração. Está escrito aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Apocalipse, no capítulo 8. No verso 4 diz assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se você ler aqui no capítulo 3, no verso 8, eu acho, se eu não tiver não, capítulo 5, né, no verso 8, diz que os 24 anciões, capítulo 5, verso 8, né, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro
tendo todos eles harpas ou taças e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o que acontece de fato é que um anjo pega a sua oração numa taça de ouro, segundo está aqui na Bíblia, e leva até diante de Deus. Lá diante de Deus tem um altar de fogo, que está aqui no livro de Apocalipse também. No verso 5 diz assim: o anjo tomou, no capítulo 8, no verso 5, está escrito: o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar. Ou seja, o anjo vai lá diante de Deus com uma taça na mão de ouro, levando a sua oração, e ele derrama diante do trono de Deus. Eu não sei te explicar exatamente como funciona, mas eu sei que Deus está sentado no alto e sublime trono, segundo a Bíblia. Diante desse trono tem um altar cheio de fogo, de brasas vivas, e o anjo chega e derrama lá nesse altar de fogo a sua oração. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele mexe a sua oração com esse fogo que está lá no altar, enche a taça de novo com o fogo do altar e joga de volta na terra. Quando joga de volta na terra, o que acontece? Tudo de bom que eu orei, não é assim que a gente pensa? Sim ou não? É isso que a gente espera. Mas olha o que diz aí na sua Bíblia, como é que está escrito? O que acontece? Vozes, trovões, relâmpagos e o que mais? Terremoto. Você espera isso de resposta de oração? Ninguém espera isso. E às vezes nós não entendemos quando Deus está respondendo às nossas orações. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Lá quando é que Deus vai responder a minha oração com vozes? E isso vai resolver alguma coisa para mim? Vocês acham que na Bíblia talvez Deus já tenha respondido a sua oração, ou a oração de alguém com vozes? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no verso 6. 2 Reis, capítulo 7, verso 6. Isso não está na apostila, só na Bíblia mesmo. 2 Reis, capítulo 7, alguém encontrou? Pode ler, querida? Por favor. Isso. Porque Deus fez ouvir no arraial, Senaqueribe havia cercado Judá, o rei de Judá, ele havia cercado Jerusalém. O rei estava desesperado, Ezequias não sabia o que fazer. E aí então Deus faz uma coisa, Deus faz com que no acampamento do rei da Síria os soldados ouvissem vozes. Pode continuar, querida. Eles ouviram vozes, ruídos de carro, ruídos de cavalos, que mais? Como o ruído de um grande exército. O rei orou e pediu: Senhor, me ajuda. E a ajuda que Deus mandou foi ruído, vozes. E Deus livrou, porque aquele povo correu. Eles pensaram que o rei de Israel, o rei de Judá, tinha comprado a ajuda dos egípcios, de outras nações, e eles fugiram. É assim que está aí, mano? Isso mesmo? Eles fugiram porque Deus respondeu a oração com ruídos de guerra, ruídos de batalha. De vez em quando nós oramos e esperamos que aconteça um milagre maravilhoso, e acontece um ruído de guerra, um ruído como se estivesse vindo um grande exército, e vocês começam a escutar coisas dizendo assim: está vindo mais exército contra mim. Mas ao contrário, Deus estava respondendo ao rei e livrando ele através de vozes. Está aí na Bíblia, tem outra passagem que fala disso também. Mas agora, com trovão, eu duvido que Deus livre, porque aqui a Bíblia diz que ele responde com vozes, com trovões, relâmpagos e terremotos. Mas com trovão não tem jeito. Tem? Está na Bíblia. Em 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 10. Abra sua Bíblia, você vai ver uma passagem tremenda. Os filisteus se reuniram em guerra contra a nação de Israel. Eles estavam vencendo, já haviam tido várias batalhas.
os israelitas haviam perdido e agora de novo os filisteus se levantam contra Israel e eles passam uma dificuldade tremenda e eles vão até Samuel e dizem: Samuel, oferece um sacrifício a Deus, ou ore por nós, para que nós não venhamos a perder mais essa batalha. E Samuel diz: só vou orar se vocês oferecerem um sacrifício a Deus, fizerem uma oferta a Deus. E eles fazem uma oferta a Deus. E a Bíblia diz assim, quem encontrou aí a passagem, por favor, que pode ler. 1 Samuel capítulo 7, verso 10. Alguém encontrou? E sucedeu que, estando Samuel oferecendo o sacrifício, os filisteus chegaram para a batalha, para a peleja contra Israel. E o que? A Bíblia diz: e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada. Está na Bíblia, irmão. 1 Samuel capítulo 7, verso 10. E os filisteus foram derrotados com trovões. Como é que é isso? Não sei. Sei que está aí e que é verdade. Agora, quem espera uma coisa dessa? Quem espera uma vitória com o trovão? Um dia Paulo e Silas, abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 25 e 26. Eu acho que é Paulo e Silas, é isso? Abre a Bíblia para mim e me ajudem. Paulo e Silas, não é isso? Eles estavam presos, foi aqui que Deus abriu, e pela primeira vez você vai ver na Bíblia que Deus inventou os portões eletrônicos, ou portões automáticos. Está aí na Bíblia. Deus é que inventou, não foi o homem não, viu gente? Atos capítulo 16, verso 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos, haviam apanhado, tinham sofrido. E o que eles estavam fazendo? Reclamando e murmurando? Não. O que eles faziam? Oravam e cantavam. E o que aconteceu? Qual foi a resposta que Deus deu a esse louvor, a essa oração? Paulo e Silas, eles estavam presos no cárcere interior. Eu já tive em algumas cadeias, em alguns lugares assim, lá na Europa, na Itália. Eu já estive assim também lá em Israel. É um buraco. Então tem uma caverna, eles fazem um buraco, chega aqui, joga a pessoa lá dentro. Eu já fui visitar lugares assim. E a última coisa que uma pessoa quer num lugar desse é que aconteça um terremoto. Por quê? Porque cai tudo em cima dele. Paulo e Silas estavam orando e Deus respondeu a oração deles, o louvor deles com o quê? Como diz aquela nossa irmã cantora: um terremoto vai acontecer aqui, né? E as cadeias vão cair. Eu sou ruim para cantar. Mas aí diz que as portas ou os portões se abriram automaticamente. É assim que está escrito aí ou não? De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. As portas se abriram e as correntes prendidas. Tem uma tradução que diz que as portas se abriram automaticamente, ou de imediato. E aí a gente vê pela primeira vez uma porta automática, que é um presente de Deus. De fato, talvez era a última coisa que Paulo e Silas esperassem que acontecesse, um terremoto. Mas Deus os respondeu assim. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós não sabemos reconhecer nem mesmo a resposta das orações que nós fazemos, porque não conhecemos a Deus. E hoje eu quero te convidar a começar comigo a entender como Deus fala comigo. Nós estamos fazendo um curso. A primeira parte desse curso foi a salvação, a doutrina da salvação. Durante esses meses estamos estudando sobre isso. Se você perdeu alguma aula, procure a pastora Regina, a pastora Samanta, ou a secretaria aqui da igreja, e pegue todas as apostilas, estude. E ainda falta uma aula sobre a doutrina da salvação, que é a certeza da segurança da minha salvação. Mas hoje eu estou falando com vocês que conhecem a Deus, como Deus responde às nossas orações.
qual é a linguagem do céu, qual é a linguagem de Deus para as nossas vidas. Então, qual que é a intenção dessa aula? Melhorar a sua comunicação com Deus, o seu entendimento daquilo que Deus faz. Nós, de vez em quando, agora principalmente com o WhatsApp, de vez em quando a gente erra muito com as mensagens, sim ou não? Aquele tal de corretor automático é uma coisa, ele judia demais da gente. Então, de vez em quando a gente se comunica mal. E quando nós nos comunicamos mal, as coisas não dão certo. Às vezes eu quero falar uma coisa e não consigo dizer isso. A má comunicação acontece muito, especialmente dentro do casamento. Às vezes o marido quer falar uma coisa boa, mas ele fala de uma forma tão errada que a comunicação não alcança o seu objetivo. Assim o crente com Deus. Se você não souber falar com Deus, se você não souber ouvir e entender a Deus, como é que vai ser? Então, eu separei algumas coisas que eu entendo que nós podemos melhorar o nosso jeito de falar com Deus. A primeira passagem que eu quero ler com você está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, que diz assim. Eu estou lendo na linguagem da Nova Tradução de hoje, que diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, acha, e a porta será aberta para quem bate. Tem muitas coisas, a Bíblia diz que Deus não fará nada sem avisar antes aos teus servos, os profetas. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai te dar uma direção clara para isso. Mas de vez em quando, tem coisas que acontecem repentinamente. E eu preciso estar pronto para aprender a conhecer como Deus faz essas coisas. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo bem tranquilo disso. Imagina Jó. Que aviso Jó teve de tudo que ia acontecer com a vida dele? Nenhum. Quando foi que Jó reclamou de Deus? Nunca. Eu vi um pastor pregando uma vez, olha, você tem que se revoltar como Jó se revoltou. Eu falei, mas eu queria ver onde é que Jó se revoltou, que eu não conheço, não sei. Né? Jó não se revoltou, ao contrário, disse, eu quero falar com Deus. Ele se aproximou mais ainda de Deus. Tem muitas coisas que de fato acontecem de forma tão repentina que eu não consigo entender nem o porquê. Mas todas essas coisas vão ter sinais. Todas essas coisas vão vir acompanhadas de um sinal de Deus. E você precisa estar pronto para aprender a reconhecer os sinais de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Entenda uma coisa. Vamos lá. Todas as coisas não são boas. Como assim, pastor? Nem tudo é bom, mas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo que acontecer vai acontecer para o seu bem. Qualquer coisa que seja, por mais inusitada que pareça, por mais estranha que seja, ainda que seja um terremoto, ainda que seja uma trovoada, ainda que sejam vozes e barulhos estranhos, tudo que Deus fizer, pode ser que não seja tão bom, mas vai ser para o seu bem. Vai ser para que você esteja bem. É para o bem daqueles que amam a Cristo. Eu vou falar para vocês alguns sinais que estão na Bíblia. De tudo que Deus faz de muito importante, sempre tem sinais. O primeiro desses sinais, que para mim é mais importante, lá em Mateus capítulo 2, no verso 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo. Mateus capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte. Jesus nasceu onde? Vocês sabem? Belém fica onde? Na região da Judéia, lá em Israel. Jesus nasceu durante o reinado de um homem chamado Herodes.
Herodes era o rei que dominava Israel e aquela região, e ele era colocado rei pelos romanos, né? Nesse tempo, como é que diz aí na sua Bíblia? Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Sim. Nesse tempo, alguns homens que estudavam Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente vieram do Oriente e chegaram a a Jerusalém. Jerusalém. Eles perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei para ser o rei dos judeus? Nós Nós vimos a estrela dele no Oriente e e viemos adorá-lo. Olha só, esse é um sinal espetacular para mim. Um sinal, como é que eu posso dizer? Um sinal material. Mas alguns magos naquele tempo eram estudiosos, né? Eles estudavam as estrelas. Quem estuda as estrelas são quem? Os astrólogos, astrônomos. Eu sempre confundo, né? Me ajudem aí, por favor. Astrônomos, né? Astrôlogo. Em English não é muito bom para mim porque meu inglês é muito, né? Mas funciona, pastor? Claro que sim. Um dia eu vou dar aula aqui sobre a Torre de Babel e como é que funcionava isso e como é que isso tudo foi dividido, e hoje as pessoas não têm esse conhecimento. Mas haviam alguns homens estudiosos que viram ou que estudavam as estrelas, e esses homens receberam um sinal de Deus. Tem uma estrela diferente. E eles estavam estudando isso e possivelmente, segundo o que a gente entende aqui da Bíblia, eles estavam aonde hoje nós entendemos ser a Mesopotâmia, ali o Iraque, o Irã, naquela região. E eles seguiram a pé durante alguns anos aquela estrela. Quanto tempo, pastor? Quando Jesus nasceu, parece que 3 anos depois, eles chegaram ali, ou 2 anos depois, eles chegaram lá na Judéia. Por que o senhor pode afirmar isso? Porque Herodes mandou matar as crianças de quantos anos para baixo? 3 anos para baixo. Então, Herodes achou uma margem de segurança e mandou matar todas as crianças. Então, entre 2 e 3 anos, aqueles magos seguiram aquela estrela e eles tiveram um problema. Porque a Bíblia, se você ler no verso 9, a Bíblia diz que a estrela os levou até onde a criança estava. Mas eles, ao invés de irem aonde a criança estava, eles foram para Jerusalém conversar com Herodes. Eles não seguiram de fato a estrela até aonde Jesus estava. Eles foram e quando chegou, foram para Jerusalém. Eles não seguiram a estrela. Jerusalém e Belém estão a 50 quilômetros de distância, né? Então, eles podiam ter passado por Jerusalém e chegado lá. Mas eles viram um sinal no céu. Reconheceram aquele sinal e entenderam: está acontecendo alguma coisa que Deus está fazendo e nós precisamos ir lá. E eles gastaram um dinheiro enorme fazendo uma viagem e levaram presentes para um menino que eles entenderam pelas estrelas que seria o rei de Israel, e eles levaram presentes caríssimos, ouro, incenso e mirra, preço que parece que sustentou Jesus e a sua família durante alguns anos lá no Egito. A gente vai ver Jesus depois disso, só aos 12 anos de idade, disputando com os doutores da lei lá no templo em Jerusalém. Então parece que dos 3 anos até os 11, 12 anos, eles viveram no Egito. E como é que conseguiram viver? Com os presentes que esses reis ou esses magos, esses estudiosos trouxeram para Jesus. Tudo que Deus faz é perfeito. Agora eu pergunto para você, ninguém aqui estuda astrologia, astronomia, mas se você visse um sinal no céu, você obedeceria isso? Aqueles 3 homens obedeceram. Eles reconheceram o sinal de Deus. Sabe por que nós não vamos obedecer? Porque nós não estamos reconhecendo Deus falando conosco.
Esse é apenas um sinal. Veja alguns outros sinais que eu vou falar a vocês hoje e na próxima aula. Eu sei que não vai dar tempo de terminar aqui, mas vou falar de mais um sinal. Gideão. Qual foi o sinal de Gideão mais importante que Deus deu para ele? Alguém aqui consegue me ajudar? Hã? Do tapete? Não. Vamos abrir lá em Juízes capítulo 7, verso 13 e 14. Gideão pediu de fato um sinal para Deus. Ele pediu: olha, eu vou colocar aqui uma lança e molhar, é isso. E ele fez vários pedidos. Mas eu... Disse que é do sol da factura. Eu li isso. Ah, ok. Isso. Juízes capítulo 7, verso 13 e 14. Eu vou... Que com pão por 7 pães você tem? Não, não é bem esse. Eu vou mostrar para vocês como é que Deus faz às vezes. E esses sinais que são importantes, eu acredito. Gideão estava preocupado para saber se de fato ele ia ganhar a batalha. E Deus precisava falar com Gideão. E Deus falou com Gideão de uma maneira muito estranha. Nada. Uma maneira que Deus fala até hoje com todos os seus servos. Até hoje Deus continua falando através de sonhos. Tem gente que sonha e usa esses sonhos para jogar no bicho, coisas assim, né? Tem gente que usa sonhos e pede lá transcrição de sonhos, e a Bíblia você vai ver, José era o interpretador de sonhos. E você vai ver outros também. Quais eram os sonhos que as pessoas tinham? Gideão foi e ficou escondido em determinado lugar, e Deus fez 2 homens conversarem. E um diz para o outro assim, quando Gideão chegou, ele ouviu um homem contando o sonho que teve para o amigo. E um dizia assim, o que tinha sonhado: eu sonhei que um pão de cevada, um pão rolou para dentro do nosso acampamento. Esse pão parece que era grande, né? Rolou para dentro do acampamento. E esse pão veio, bateu numa barraca, e essa barraca caiu e virou do avesso. E ficou estendida no chão. O amigo interpretou o sonho dele e disse assim: esse sonho que você teve é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus nos entregou a ele. Nos entregou o nosso povo todo, entregou o nosso exército para Gideão. Olha só, Deus deu um sonho para um soldado do exército inimigo, e um amigo daquele cara revelou o sonho, de modo que Gideão escutou tanto a transcrição do sonho, como a revelação do sonho, e ele entendeu. Até aquele povo sabe, e Deus mostrou para eles, que eu vou vencer. Então, deixa eu dizer um negócio a vocês. Deus revelou aos soldados ali, através de sonho, que eles iam perder a batalha. Mas Deus usou também aquela revelação para mostrar para Gideão que ele ia ganhar. Depois que Gideão ouve lá o sonho dos midianitas, daqueles soldados, né, ele entendeu que aquilo não era por acaso, era um sinal de Deus. Nós temos 3 tipos de sonhos básicos. Quando você dorme, a sua cabeça não para. E todas as lembranças, as recordações, tudo que aconteceu durante o dia, o seu cérebro vai colocar isso em ordem. É igual um HD de computador, né? Então, as lembranças a respeito da Bíblia, vai colocando tudo num lugar. As lembranças a respeito da minha família, vai colocando. Então, às vezes, você sonha com aquilo que aconteceu durante o dia, ou sonha com alguma coisa da sua família, mas é a sua mente, o seu cérebro organizando as coisas lá dentro. Nós temos um sonho que são pesadelos, que são tormentos do diabo. E quando você é atormentado por um sonho, você sabe que aquilo não é de Deus. De pronto você sabe. É um tormento, é uma aflição. É um pesadelo. E tem os sonhos que são de Deus. Nós temos sonhos
que Deus nos dá. E esse foi um sonho de Deus. Eu conheço muitos outros sonhos. Lembra dos sonhos de José? Ele sonhou e ele sabia revelações. O sonho de Faraó foi um sonho de Deus. O sonho que Nabucodonosor teve foi um sonho de Deus. O sonho foi de Deus. Vários sonhos na Bíblia. Deus continua dando sinais do que Ele vai fazer, falando conosco também através de sonhos. Hoje eu falei de 3 coisas. A dinâmica da oração, como Deus faz para te responder suas orações, como é que funciona, como é que sua oração chega até no céu, como é que o anjo a leva até o céu. Eu falei para você como é que Deus responde por sinais extraordinários, como foi uma estrela que veio caminhando lá da Mesopotâmia, do Iraque, do Irã, até chegar sobre Israel, até chegar sobre a cidade de Belém. E como pessoas acreditam e entendem e conhecem os sinais de Deus. Falei também aqui, mostrei uma passagem só que fala sobre sonhos. E se Deus me permitisse, segunda-feira que vem eu continuo falando sobre sinais especiais, sinais espirituais, quando estamos em situações adversas, situações boas, e eu quero te ensinar a reconhecer a voz de Deus. Você precisa ser uma ovelha do Senhor e você tem que conhecer quando Deus fala contigo. Amém? Tem muita gente, eu não estou falando mal de nenhum pastor, longe de mim, que o Senhor julgue a cada um de nós. Eu não estou falando mal de nenhuma religião, mas cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado quem você deixa falar aqui no seu ouvido. Cuidado com as pessoas que estão falando ao seu coração. Cuidado com as palavras que você deixa entrar na sua casa. Cuidado com o ensino que você deixa entrar para dentro do seu coração. Então hoje nós buscamos muito na internet. Eu vou ver o que fala do cego de Jericó. E tem gente falando um monte de coisa do cego de Jericó. Você vai lá buscar, vou ver o que fala sobre Eva. Então tem gente que diz, Deus deu um presente para Adão. Outro diz, Deus deu um problema para Adão. Cuidado. Não permita que a palavra de Deus seja distorcida. Aqui nós tentamos preservar e pregar a palavra do Senhor de forma simples, que você possa entender, e de forma que ela não seja mudada. Nós prezamos por isso. Queremos viver isso, a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver no seu coração, a Bíblia diz que quando a palavra é enviada, nós somos sarados, curados, abençoados. E é por isso que nós estamos orando todo esse mês de setembro aqui na igreja. Que a palavra de Deus venha ao seu coração, cure o seu coração, sare a sua vida, conserte o seu casamento, conserte a sua vida financeira, te abençoe de todas as formas. Então eu quero orar por você nessa noite. Quero abençoar a sua vida nessa noite. E eu quero pedir que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz de Deus. Que os teus ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Se você é uma ovelha de Deus, siga o ensino de Deus. Siga a voz de Deus. Siga aquilo que Deus está nos ensinando. Amém? Eu vou pedir ao Felipe que coloque lá hoje está sem o nosso projetor aqui. Mas eu vou te convidar então, vocês estão aqui, vamos ficar de pé, você que está em casa, põe a mão aí no seu coração. E eu quero que você faça um pedido a Deus. Peça para Deus uma coisa simples. Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, abre a minha mente, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero escutar a tua voz. Fala comigo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, eu estou ensinando aos teus servos sobre ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu te peço hoje, Pai querido, ouça a voz dos teus servos também. Fala com eles, Senhor.
Fala com cada um de nós, nos mostra sinais daquilo que o Senhor quer que façamos, do caminho por onde quer que o Senhor quer que nós sigamos. Fala conosco, Pai querido, em o nome de Jesus, que sejamos sensíveis à Tua voz, que possamos ouvir a Tua voz, seja ela em sinais, em sonhos, seja ela pela Tua palavra, mas fala conosco hoje, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, visita o coração dos Teus filhos hoje. Dá a eles um sinal de que o Senhor os ama. Dá a eles um sinal de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos acompanha, que o Senhor está com eles e que o Senhor os ajuda e que nós vamos vencer. Dá-nos hoje um sinal, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a tua bênção chegue rapidamente até a sua casa, em nome de Jesus. Você que quer ter o material da igreja dos estudos, entre em contato com a pastora Regina, com a pastora Samanta ou no celular da igreja que está aqui na tela. Você que quer contribuir com essa obra, com o seu dízimo, com a sua oferta, está aqui o QR Code. Você pode fazer isso pelo QR Code, aqui também pela tela do da nossa transmissão. Você pode entrar em contato com os nossos celulares e fazer isso também. Que Deus abençoe a todos. Eu peço que você compartilhe essa ministração de hoje na sua rede social e assim eu posso ajudar outras pessoas a ouvirem a Deus. Deus te abençoe. Boa noite em nome de Jesus. Paz seja com todos vocês aqui. Amém?